Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. O botão está aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Todo mundo deixando o likezão aí, porque vai ajudar bastante a gente, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando dos problemas e das dúvidas do técnico Felipe Luiz. Deixa eu começar falando sobre o Juninho, porque o jogador saiu aos 12 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Botafogo e ficou aquela dúvida se ele tinha uma lesão, se ele não tinha uma lesão. O que acontece é que ontem o jogador passou por um exame de ressonância magnética. Esse exame não apontou uma lesão, apontou um edema e o jogador está tratando desse edema. Há a expectativa que ele esteja à disposição para jogar amanhã contra o Vasco da Gama. Lembrando, o técnico Felipe Luiz, ele garantiu que ele não iria forçar nenhum jogador, ou seja, se o jogador não tiver condição ou tiver com uma condição duvidosa, ele não vai forçar o jogador durante o Campeonato Carioca. Essa foi a maneira, né, que o técnico Felipe Luiz, ou essa é a maneira que o técnico Felipe Luiz está conduzindo durante esse período do Campeonato Carioca. Mudando de assunto, falar sobre o Ayrton Lucas, que ainda é dúvida na lateral, isso porque o jogador não esteve presente no campo no treino de ontem, continuou tratando lá junto ao departamento médico. Então, caso no treino de hoje, que é o último treino antes do jogo, o Ayrton Lucas não vá ao campo ou não tenha também a condição necessária, amanhã o técnico Felipe Luiz ele vai improvisar na lateral esquerda, assim como fez na última quarta-feira. O que aconteceu na quarta-feira foi o seguinte: o Felipe Luiz ele tinha o Varela na lateral esquerda e o Varela foi muito bem, mas um dos motivos que fez o Varela ir bem na lateral esquerda era o Danilo atuando de zagueiro pelo lado esquerdo. Por quê? O Danilo de zagueiro pelo lado esquerdo, ele, o tempo todo, na televisão provavelmente, quem estava no estádio conseguiu acompanhar isso melhor. O tempo todo, o Danilo, ele orientava o Varela. Ele passou ali, boa parte do jogo ali, ele passava orientando o posicionamento do Varela, que é muito ruim por ser lateral direito, jogar do lado esquerdo. Apesar do Varela ter ido bem no jogo, o cara que é lateral direito, ele não tem ali a perna esquerda para cruzar, para dar o combate, e ele ter que marcar do lado esquerdo é bem complicado. O Danilo, ele já tinha essa experiência de marcar do lado esquerdo, porque na Juventus, quando ele jogava de zagueiro, ele jogava pelo lado esquerdo, e ele também era lateral direito. Então, o Danilo, ele ajudou muito o Varela ali pelo lado direito, nessa questão de orientar posicionamento, de orientar marcação, de orientar tudo, e o Varela foi bem no jogo. Então, assim, não sei se o Felipe Luiz, para o jogo de amanhã, ele vai dobrar o Danilo, vai colocar o Danilo de novo na partida, e o Varela vai dobrar essa dupla lá pelo lado esquerdo, ou se amanhã ele tira o Danilo e bota o Léo Pereira. Lembrando que se o Flamengo ganhar amanhã, a depender do resultado do jogo do Volta Redonda, o Flamengo já pode ser o campeão da Taça Guanabara, com uma rodada de antecedência, sem ao menos ter que contar com o jogo contra o Maricá, que ficou para a última rodada, que é no final de semana que vem. É no sábado que vem, o jogo entre Flamengo e Maricá, desculpa. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, parar de falar de dúvidas e de problemas, falar de solução, porque a informação, até que o Vene trouxe ela, sobre o pré-contrato do Juninho, que acontece do Jorginho, desculpa. O que acontece é o seguinte, gente, o Jorginho, ele, entre Flamengo e Jorginho, já está, né, tudo acertado. O Flamengo já acertou tudo com o jogador, tempo de contrato, salário, luvas, tudo acertado entre Flamengo e Jorginho. O jogador fez um pedido ao Flamengo para que se evitasse um clima ruim entre ele e o Arsenal, para que se evitasse ali um ruído entre ele e o Arsenal nessa reta final. Ele pediu para que o Flamengo esperasse passar os jogos decisivos do Arsenal, tanto na Champions como na Premier League,
E assim que esses jogos mais decisivos passarem, ele vai assinar o pré-contrato com o Flamengo. E aí, depois que passarem esses jogos decisivos, o Arsenal já ter mais ou menos ali uma noção do que eles vão ganhar no ano, o Arsenal já ter ali mais ou menos, já saber ali mais ou menos o que eles vão ganhar na temporada, a ideia é justamente essa, ele assinar um pré-contrato e o Flamengo ir lá e tentar uma liberação. Teoricamente não ia falar assim, olha, já acabou os jogos decisivos aí, então vocês podem liberar o jogador. Mas, Flávio, se a janela estiver fechada, não adianta nada. O que adianta é que ele já começa a treinar com o grupo, já começa a treinar com o time, e eu não sei se o Arsenal rescindiu o contrato dele lá, se o Flamengo pode contratar ele aqui, mesmo com a janela fechada e colocar ele para jogar. Não sei mesmo, eu preciso pesquisar isso, mas já seria bom ele vir para poder ajeitar a mudança, treina com o grupo e vai fazendo as coisas ali no ninho, dia a dia, vai se entrosando com a equipe, você pega ali um mês e pouquinho ali de tempo, dá ali uns 15 dias de férias para o jogador, porque é as férias deles agora no meio do ano, depois ele vem e começa a treinar com o grupo, até antes do mês de junho, quando o Flamengo quando o Flamengo vai jogar o Mundial de Clubes. Esperar para ver o que vai acontecer, mas a informação é que entre as partes, Jorginho e o Flamengo já tem esse acordo para o jogador assinar um pré-contrato assim que acabar os jogos ou assim que passar os jogos decisivos do Arsenal. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre resposta, isso porque o técnico Filipe Luiz ele começou, junto com o Flamengo, a reclamar da bola do Campeonato Carioca. Reclamou, o Neymar ele veio no embalo, e aí a Ferg ontem convocou ali uma reunião entre os clubes e entre a federação, e também tinha alguns jornalistas presentes lá, e essa reunião foi explicado que a Ferg vai contratar uma empresa para fazer uma análise do que está acontecendo na bola, o porquê de tanta reclamação. A Pênalti, por sua vez, soltou uma nota com uma resposta. Diz assim, nota da Pênalti: segundo a orientação da FIFA, a bola está mais rápida e dinâmica. As partidas desse ano tiveram um aumento na média de gols em 19%. A Pênalti reconhece que essa mudança pode ter um impacto na adaptação dos jogadores, especialmente em campos com mais irregularidades. A Pênalti informou que fará uma reunião com os clubes, jogadores e técnicos para entender os pontos de críticas e sugestão para evoluir. Ou seja, a gente já começa a ver um movimento de mudança após essa pressão feita pelo Flamengo, pelo Neymar, pelos jogadores do Corinthians e pelo Thiago Silva também do Fluminense, reclamando aí da bola da Pênalti, que realmente vai precisar passar por um período de melhoria, principalmente após todas essas reclamações. Saiu uma resposta que deve ter aí alguma mudança